Oi gente, eu sou a Thaís Maciel. Hoje eu tô aqui pra conversar sobre um assunto muito especial. Como alinhar o propósito da sua vida com o seu trabalho. Fazer o que é certo, estando onde estiver, trabalhando ou servindo da forma como for. Fazer o que é certo e se sentir direcionado. Sentir que estamos no propósito. Eu recebi essa sugestão através de um comentário e eu achei muito legal falar sobre isso. Mesmo que em trabalhos que muitas vezes podem deturpar a nossa verdade, podem deturpar o certo. E tem trabalhos que são ambíguos. E o meu, por exemplo, é um deles. Ser jornalista, você pode ser tanto pro bem quanto pro mal. Você pode transmitir muitas coisas profundas, você pode transmitir o que realmente está acontecendo no mundo, fazer coberturas investigativas maravilhosas que transformam a vida da humanidade. Até porque não é à toa que o Superman e o Homem-Aranha são jornalistas. São jornalistas e eles são super-heróis porque eles salvam o mundo. Eles salvam o mundo com informação, com a ética. Então o ideal de jornalista é para ser uma coisa muito boa, né? Mas ao mesmo tempo tem jornalistas que são igual urubu na carniça. E isso acontece constantemente. Isso dá visibilidade, dá dinheiro. Você deve conhecer algum jornalista urubu de carniça e saber que ele é muito famoso, que ele ganha muito dinheiro, muitas visualizações com isso. A vida é sobre isso, então qual caminho seguir trabalhando onde a gente tá? Vou começar esse vídeo falando sobre uma citação de Paulo, São Paulo, que ele foi um dos discípulos de Jesus, e ele fala sobre o significado de propósito para ele, que é o pé da letra. O nosso propósito é trabalhar para a glória de Deus. A interpretação que eu tiro disso é meio metafórico, falar assim, Deus. Muitas pessoas têm familiaridade com essa palavra, outras têm mais familiaridade com o universo ou com o todo ou com nada, e eu não gosto de utilizar de uma forma de crença apenas, até porque os índios, nas mais diversas culturas que eles têm, a maioria das vezes a gente encontra uma relação com o divino e nem por isso é chamado de Deus. Diversas formas diferentes de manifestar isso, mas o que eu queria dizer sobre Paulo, que o propósito para ele, na verdade, para mim, né, na minha interpretação, produzir uma ação por uma causa. E esta causa deve estar alinhada com o bem de todos. Todos os seres, a evolução natural de tudo, para que tudo cresça, sabe? Em algum momento esteja melhor. Eu acredito que o nosso propósito, ele tá na nossa essência, que é uma coisa nata e que quando nós somos criança, parece que fica bem mais claro. Mas com os acontecimentos naturais da vida, tudo vai ficando mais cinza e sem clareza. Pra adolescência, sabe? Uma fase complicada, a gente fica muito revoltado. A gente tem que passar no vestibular, aquela competição toda, e sabe? A gente perde a magia da infância. E até mesmo sendo mãe, a gente se doa tanto, a exaustão do corpo é gigante. Então, assim, você não tem tanta clareza igual na infância, assim, do que é verdade, do que é puro, do que é belo. Até que a gente se sente, né, claro, na necessidade de resgatar essa criança em nós, sabe, essa verdade, para saber por que a gente tá aqui, por que a gente tá fazendo o que a gente faz dia após dia, porque ninguém quer ser um peso morto na terra, ninguém quer ser um peso à toa, que não ajuda em nada. A gente quer contribuir, sabe, se sentir importante, isso é quase que existencial pra maioria das pessoas, né, mas resgatar essa informação às vezes se torna essencial para que a gente consiga seguir, para continuar fazendo o que a gente faz ou, se necessário, tomar a atitude de mudar. Um dos maiores conflitos sobre o meu propósito foi antes de eu entrar na faculdade. Eu realmente me sentia muito perdida, em dúvida de qual curso que eu ia seguir, qual curso que eu ia ajudar as pessoas. Eu achava que só medicina ia fazer com que eu ajudasse as pessoas, ajudar a humanidade. Só achava, sendo médica lá na África, que eu ia ajudar no planeta, só assim. A medicina ajuda a carne, ela é maravilhosa. Ela costura se rasgar, ela conserta se quebrar. É um monitoramento da matéria, da carne, e isso dói realmente. Mas tem tantas formas de ajudar o planeta e as pessoas. Não é só essa, sabe? Eu não tô falando pra você desistir se caso o seu sonho for ser médico. Eu estou falando que pra mim eu tava num dilema de só com isso eu contribuiria com a humanidade da melhor forma possível. Eu entendi que aquilo era uma crença extremamente limitante. E querendo ou não, a comunicação, né? Ela ajuda com a mensagem, ela ajuda com a informação.
esclarecimento. Então, por isso que no momento que eu aceitei o fluxo da vida, respeitei minha intuição, pedi muita resposta para Deus e ele veio em forma de uma sugestão despretensiosa do meu pai. No último dia lá da escolha da plataforma do Sisu, na época do Enem lá, ele falou: Thaís, por que você não faz jornalismo? E olha, eu me encontrei verdadeiramente naquele curso. Eu relembrar o quanto eu sou e o quanto eu sempre fui comunicativa e o quanto meus olhos brilhavam quando eu falava sobre alguma coisa que me empolgasse. Mas eu precisei respeitar o tempo e a lei natural dos acasos. E aí depois eu fui conhecendo jornalismo ao decorrer do curso. Eu vi que em muitos momentos a verdade era tendenciosa, então não era verdade, né? Como autoridade no assunto, com propriedade, eu via que existia manipulação da informação, que é uma coisa que todo mundo sabe que acontece. A gente vive isso constantemente, tá na cara, mas muitas pessoas confiam cegamente ou confiam 100% em jornalistas que só falam o que eu quero ouvir. E aí fica fácil, né? Só vou ouvir o que eu acho que é certo, o que eu concordo, e nada que for novo e discorde desse meu pensamento eu acredito que seja verdade, porque aí esse cara é da fake news e esse cara é do jornalismo verdadeiro. Quando envolve poder, dinheiro, política, o jornalismo fica extremamente tendencioso. Não tô falando em todos os casos, porque graças a Deus ainda assim temos um pouco de imparcialidade, porque a imparcialidade verdadeira ela não existe, não tem como. Através da sua vivência, você sempre vai depositar uma coisa na mensagem que você vai passar. Ela nunca vai bater em você igual um espelho. Ela vai bater em você como ser humano, como uma pessoa que tem uma bagagem e vai ser transferida para a população, para a sociedade, de uma forma com a sua perspectiva. Mas essa parte que bate na gente, a gente aprende que deve ser minimizada ao máximo para o entendimento das pessoas. E o que eu vejo hoje é que quando bate no jornalista, ele coloca o dinheiro, o poder, a política, sentimentos profundos, sabe? Do que é certo, do que é errado, e ideais muito enraizados dentro daquela informação repassada para a sociedade. E aí, se a pessoa não tiver um senso crítico gigantesco ou simplesmente só tirar proveito de pequenas migalhas, ela não vai ter noção do que é a verdade, do que é aquela informação. Isso para mim é agir da forma mais antiética e catastrófica para o planeta, porque isso é o contrário do que Jesus sempre falou. A verdade vos libertará. Por quê? Não é à toa que ele falou isso, ele falava isso constantemente e ele agia com verdade o tempo todo. Inclusive as pessoas hipócritas que passavam na vida de Jesus, ele lavava a cara delas, falava assim: olha, que hipocrisia que é essa? Você fala uma coisa, faz outra. Muitos caras religiosos, inclusive. O Anás, o Caifás, pessoas extremamente religiosas da época que eram hipócritas ao extremo. Eram pessoas que tinham o poder, manipulavam informação, queriam dinheiro, tudo em prol do ego e daquela dominação que eles queriam continuar tendo sobre as pessoas, sobre a mente daquela população. E o que acontece que eu vejo hoje é só a história se repetindo. Não só em relação à religião, não. Também. Mas em relação a tudo, a gente vive um momento de conflito, né? Caminhando para a segunda fase das eleições no Brasil. E eu vejo guerra acontecendo. Guerra informacional acontecendo. Coisas esdrúxulas, absurdas e que dá pena, sabe? De olhar e ver que isso é o sério no Brasil. Não falo só no Brasil, não, porque é no mundo isso. E o nosso padrão tá extremamente baixo de conteúdo. Então, assim, além de tudo, muito difícil, sabe? Ver o mundo do jeito que tá. Mas ao mesmo tempo eu tenho muita esperança de que é um processo de amadurecimento e que a gente é bem criança ainda em relação a essas questões sobre a verdade, a ter coragem de ser verdadeiro consigo e com o outro o tempo todo. Porque, né, quem não tem teto de vidro que atire a primeira pedra, mas as informações que mais vendem são de teor negativo. E por isso eu senti a necessidade de transformar, de transmutar essa realidade na minha profissão para trazer conteúdos que auxiliassem de alguma forma, tendo eu mesma a autonomia dos meus conteúdos, sendo livre de censura ou posicionamentos externos, porque isso rola muito na maioria dos ambientes jornalísticos tradicionais. O posicionamento externo interfere na forma como nós passamos a mensagem. E eu acho que isso também pesa e perde o valor, sabe? O valor, assim, de essência daquele jornalista. E o cara tá sendo pago pra isso. Então ele tem um chefe, ele tem um editor, ele tem um diretor, ele tem... E aí veio minha filha
e acelerou essa vontade que eu tinha de ter uma plataforma independente de comunicação. E assim eu comecei essa jornada aqui no YouTube, primeiramente falando sobre minha experiência como mãe, para ajudar outras mamães, pra gente se dar a mão nessa rede de apoio informacional e que me proporciona diariamente muita satisfação, porque eu vejo tantos comentários engrandecedores que só me fazem ter certeza de que eu tô no caminho certo. Em qualquer profissão existe possibilidade de trabalhar para a evolução do planeta, porque se o nosso trabalho não impacta positivamente a vida de alguém de alguma forma, ele começa a não fazer sentido. Mesmo fazendo, aquilo não preenche, sabe? Isso acontece porque nós estamos nadando no sentido diferente do nosso propósito. Entrar num ciclo vicioso de trabalhar sem se dar conta do efeito que o nosso trabalho produz em nós ou nas pessoas não se sustenta. E se caso sustentar por algum tempo, é uma vida fadada a uma insatisfação constante da realidade, da existência, porque a gente sempre vai querer culpar o que está acontecendo, tira a alta responsabilidade da reta e começa a culpar as circunstâncias. E olha, achar o propósito não é sobre achar a profissão certa, nem a cidade que você tem que morar, não é saber sobre o seu futuro. Mesmo sem responder nenhuma dessas perguntas, você pode estar realizando o propósito divino na sua vida. Quando eu tava no cursinho, que foi a época que eu tava mais desestabilizada em relação ao meu propósito, sem norte mesmo, eu tinha um sonho muito bonito com São Francisco de Assis. E eu não sei se era ele mesmo ou era a projeção da minha cabeça, que era ele, não sei. E ele falou uma coisa pra mim que, mesmo eu desacreditando de tudo, ele falou: Thaís, você tá no caminho certo. Eu não me achava no caminho certo, eu tava no cursinho, eu tava sem saber pra onde eu vou, sem saber o que eu vou fazer, sem saber quando vai acontecer de eu passar na faculdade e como que eu tô no caminho certo. Eu tava achando o oposto, mas ele quis me acalmar com essa mensagem. Não foi à toa que ele falou isso. Que mesmo que as circunstâncias estejam totalmente confusas, eu ainda tô no meu propósito. Nessa época que eu morei em Juiz de Fora, que eu fazia cursinho lá, eu não estudava assim pra passar em medicina igual as pessoas que passam, mas eu andava pela rua, sabe, observando todas aquelas pessoas pedindo dinheiro, porque eu vim de uma cidade muito pequena, então não era comum de eu ver pessoas pedindo dinheiro em situações muito, muito difíceis. E aí eu comecei a observar aquilo, andava à noite, muitas vezes voltava do centro espírita, que eu ia lá bem à noite, e uma moça pediu pra mim um leite. Em algum momento eu fiquei com medo, aí eu olhei pra barriga dela e ela tava grávida. Ela começou a contar a história pra mim, eu falei: não tenho dinheiro, mas eu tenho leite em casa, eu poderia pegar o leite lá da minha casa e te dar, é aqui pertinho. Aí ela veio andando comigo e foi muito engrandecedor, sabe, escutar a história dela e saber que o mínimo que eu posso fazer é contribuir, porque ninguém fica em condição de pedir se for privilegiado, sabe? E eu não quero justificar as circunstâncias dela, não tem como você seguir feliz olhando uma situação tão diferente da sua, sabe? E eu não tô falando só brasileiros, mas no mundo são muitas pessoas que passam por dificuldade extrema. Esse era um tipo de comportamento constante que eu tinha em Juiz de Fora. Mesmo que eu não estivesse estudando, eu tava fazendo as coisas que eu acho que o meu coração ordenavam. Fazia o que eu podia com o que eu tinha. Isso já bastava pra eu ter também a confiança de que eu tava no caminho certo. Agora, se pergunta: tá claro pra você o que é o bem? Você pode responder: desenvolvimento pessoal, intelectual. Isso é o bem para a humanidade, para mim mesmo. Mas você também pode responder: consertar um amassado de carro que caiu granizo em cima dele. Vou estar fazendo bem aqui, eu vou estar consertando isso, eu tô solucionando o problema de alguém. Ela tá contribuindo de uma forma positivamente na vida do outro. Ou você tá catando latinha, papelão e plástico para reciclagem, para ganhar uma graninha. Que é um propósito mais lindo que esse? É um trabalho fantástico, uma das profissões que mais deveriam ser bem remuneradas, porque eles estão contribuindo diretamente para o nosso planeta, para as nossas futuras gerações, para a gente ser sustentável. Então o cara tá contribuindo da melhor forma que ele pode para todo mundo. Assim, é injusto que ele ganhe tão pouco. Agora, o Pedro, meu marido, ele abandonou o curso de engenharia mecânica em uma universidade federal que ele não pagava. Quando eu perguntei para ele se hipoteticamente ele estaria feliz nos melhores cargos existentes de engenharia mecânica, se trabalhar daquela forma tinha a ver com o propósito dele, se ele conseguiria visualizar o trabalho dele com sentido. E eu não tô falando que engenheiros mecânicos são trabalhos sem sentido, jamais. Eu só tô falando que não tinha a ver com o propósito dele, porque ele me respondeu: não me vejo feliz nem no melhor dos cargos de engenheiro mecânico, porque não é essa a contribuição que eu quero dar
pro planeta, pras pessoas. O perfil do Pedro não se encaixaria ali, sabe? Porque ele é uma pessoa que prefere 1000 vezes serviços manuais. Assim, eu sempre falo com ele: Pedro, quando você faz uma coisa de marcenaria, ele fez a nossa cama, ele já fez alguns móveis, sabe? Fez um armário pra minha mãe, cômoda da Jade. E agora ele tá fazendo uma mesa pra ele trabalhar mais com isso, pra continuar a fazer o que for preciso de marcenaria pro sótão onde a gente vai morar. Eu vejo o olho dele brilhar a cada vez que ele conclui uma dessas coisas de marcenaria, sabe? E aí a gente consegue economizar na mão de obra, porque ele é a própria mão de obra. Isso viabiliza mais fazer o que a gente tá fazendo com o dinheiro que a gente tem. Porque ele sabe que ele tá servindo para a evolução da nossa família. E ainda pode trabalhar no próprio patrimônio dele, que ele sabe que é dele. Isso é reconhecer o próprio propósito. Saber onde você quer servir, qual o sentido disso. Então se pergunta se o que você faz de alguma forma está coerente com o fluxo do bem da vida. Se você tiver em alguma profissão que tenha muito lado negativo, você tem a opção de visualizar o bem daquilo e o propósito daquilo na vida do outro e fazer com a sua ética a coisa certa. O que você é bom em fazer? O que você gostaria de transformar no mundo? A inserção disso é o seu propósito. Independente de onde você estiver, você precisa ser coerente com isso. E nós podemos sim sambar por vários lugares até achar de fato o que é essa chama desse propósito para nós. É o sentido que você dá para as coisas que você faz e busque colocar na sua rotina diária. E lembre que o propósito vem bem antes do recurso. Nós temos que criar um ambiente, visualizar o que é ideal, o que mais nos faria feliz e que pudesse transformar a vida do outro beneficamente. Primeiro a gente tem que ser aquilo que a gente acredita, para a ação acontecer naturalmente. Depois o universo encaminha para que os recursos cheguem até você, para você concluir as demais ações que você busca. Então vamos comemorar nossas pequenas vitórias diárias e caminhar sem cobranças para a gente estar coerente com o nosso propósito. Eu espero muito ter contribuído de qualquer forma que seja com você nesse vídeo. Que nosso coração siga em paz. Se inscreve no canal pra gente continuar com essa troca legal de assuntos engrandecedores. Eu espero muito você no próximo vídeo. Beijinho e até mais!